Nós vamos iniciar então o nosso tempo aqui. Primeiro agradecendo você que chegou até aqui, obrigado pela sua presença, que Deus abençoe, que seja um tempo bastante rico e que te ajude de alguma forma a estabelecer um diálogo adequado, propício, produtivo com a sua companheira, com o seu companheiro. Então, o tema é estabelecendo um diálogo sobre o sexo. Nós vamos ministrar essa mesma aula por duas ocasiões, uma hoje, 26 de outubro, outra no dia 30 de novembro. Estaremos trabalhando novamente esse mesmo tema, tá bom? A proposta que me foi dito, que me foi passado, né? Aprender a criar espaços seguros para o diálogo sobre sexualidade no casamento, com respeito e honestidade. Estudar formas de comunicar necessidades e estabelecer limites, cultivar uma vida sexual saudável e prazerosa, sempre à luz da palavra de Deus. Então, o que me foi proposto é essas declarações aqui. Então, a partir dessas declarações, eu elaborei, então, um plano de aula para nós nessa manhã, com 3 elementos. Primeiro, de onde vem tanta dificuldade para falarmos sobre o assunto sexo? Da onde é que vem? Da onde surgem as grandes barreiras, os grandes obstáculos, os grandes espinhos para a gente tratar desse assunto? Segundo, de onde vêm as orientações que podem ajudar a comunicação sexual saudável entre o casal? Então, da onde surgem as dificuldades, da onde vem a orientação e, um terceiro momento, de onde vem a capacidade de superar obstáculos e criar caminhos seguros e confiáveis para o estabelecimento de um diálogo sobre sexo. Tá bom? Então, basicamente, eu quero trilhar nessa jornada, nessa caminhada. Tá bom? Então, pensando nas dificuldades, pensando nas orientações e pensando, então, na capacidade que o próprio Deus tem nos dado de superar esses obstáculos e aí, então, atingir um diálogo adequado, saudável e produtivo. Tá bom? Para isso, então, eu quero orar, pedindo que Deus nos ajude e nos abençoe durante esse período aqui, para que de fato possamos sair daqui com algumas ferramentas em mãos, a fim de estabelecer um melhor diálogo com as nossas esposas, os nossos esposos, tá bom? Senhor, muito obrigado pela Tua presença aqui no nosso meio. Muito obrigado porque nós cremos que quando o Teu povo se reúne, em Teu nome o Senhor se faz presente, assim como a Tua palavra mesmo diz. Por isso, então, nosso coração se sente seguro, se sente confortável diante da Tua presença. Porque sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito que habita em nossos corações há de testificar ao nosso próprio Espírito, ó Deus, as verdades da Tua palavra e os caminhos e as alternativas que serão discutidas aqui nessa manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para a nossa própria vida, a olhar para o nosso diálogo com a nossa esposa, com o nosso esposo, a fim, ó Deus, de tornar esse diálogo mais aprofundado, mais saudável, mais satisfatório para ambas as partes. Que a Tua mão, que o Teu cuidado seja sobre as nossas vidas. Quero também colocar diante do Senhor a vida dos outros professores e alunos que estão nessa manhã também sendo confrontados com a Tua palavra, que de fato o Teu Espírito possa incliná-los a fazer em obediência à Tua palavra os desafios, cumprindo-os em suas próprias vidas, ó Deus. Abençoa também o culto, que as pessoas que estão ali possam ser edificadas pela Tua palavra também, ó Deus.
Obrigado, fica conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Nosso primeiro momento aqui, de onde vem tanta dificuldade para falarmos sobre sexo um com o outro. Eu queria que você prestasse atenção nesse videozinho. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, tá? Deixa eu te falar. O pastor me deu uma oportunidade na igreja. Eu vou palestrar no encontro de casais. Meu Deus do céu, pastor tá doido. Deus me perdoe. Mas é por quê, Não, gente? pastor tá normal, não. Mas Tu vai por quê? palestrar? Vou, Juliana, você. Eu? Você vai, você vai. Não, vá você sozinha. Deus Eu não posso palestrar por quê, Júnior? Você quer falar sobre o quê? Sobre a nossa vida, como a gente casou, como manter um casamento feliz, um casamento sem briga, com diálogo, né? Mas você sabe que em cima do púlpito não pode mentir. E eu tô mentindo, Júnior? Não sei. E eu tô mentindo, Júnior? Não sei. Mas não quer dizer que nosso casamento não é exemplo, não, Júnior? Júnior, já era pra eu ter te largado há muito tempo, Júnior. E eu continuo perseverando com você, porque eu sei que um dia você vai mudar. Vá sozinha, Eu sei que um dia você vai ser uma pessoa regenerada, uma pessoa liberta. Aí. Mas eu tô aqui, ó, com você. Tu vive me estressando, mas imagine se eu me estressasse com tu, Júnior. Imagine se eu falasse tudo que eu tenho vontade, Júnior. Imagine se eu pegasse e te largasse, Júnior. Eu sou uma mulher empoderada, uma mulher virtuosa, que poucos vão achar uma mulher como eu. Realmente poucos vão achar mesmo. Realmente. Quer dizer outra coisa? Não, mas só você vai sozinha. Porque Eu não vou sozinha, não. Você vai sim. Você vai sim. Eu quero fazer isso nós brigas aqui dentro de casa. Nós briga, Júnior. Não. Por acaso, os outros sabem da nossa vida, Júnior? Não. Eu sou uma mulher crente. Uma mulher íntegra. Uma mulher que não lhe trai. Só Deus não lhe trair. Eu já estou na frente de várias. Entendeu? Eu sou uma pessoa paciente com você. Porque se eu não tivesse paciência, eu já tinha ido embora. Eu pegava o menino e ia embora. Mas eu tô aqui perseverando contigo. Vencendo as batalhas. Porque eu não posso ir lá dizer que nós vencemos as batalhas. Nós não tá vencendo uma batalha não, Júnior. E eu tô mentindo em quê? Tu tá me chamando de mentirosa por quê? Eu tenho ódio. Falando uma coisa boa, se é tu se alegrar com a alegria da tua esposa, tu fica aqui com essa cara de tacho. Tu vai mais eu. Tu vai mais eu que nós é exemplo. Nós é um casal exemplar. Um casal que é unido. Um casal que não se deixa, não se larga. Que passou pelas adversidades da vida, mas tá junto. Nós estamos juntos. Não estamos? Fiquei até nervosa. Tu entendeu, amor? Coisa simples, a gente vai lá só contar a nossa realidade, como a gente enfrenta a diversidade da vida juntos, porque nós é unido. Viu? Coisa mentira, eu tô feliz. Sabe que vestir aqui eu vou! A arte imita a vida. Concordam? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Primeira perguntinha aí. Estabeleceu-se um diálogo entre o casal? Sim ou não? Como não? Um monólogo. Quais as evidências que deixam claro que não se estabeleceu um diálogo entre o casal? Só ela falou, né? Ela pergunta e responde, né? Se a gente tirar o conteúdo, né? A matéria que foi tramada ali por eles, né? A gente percebe que não houve um entendimento, não houve estabelecimento de uma conversa. Houve um comunicado, né? E esse comunicado teve uma reação que não foi nem considerada, que não foi nem respeitada, que não foi nem analisada, mas simplesmente um trator passou por cima daquilo, né? E foram para frente, tá bom? Agora, qual a raiz? Aonde é que está a raiz do problema? Aonde que está a dificuldade de trabalhar uma comunicação adequada e o estabelecimento adequado? Se a gente pensar na história da salvação, nós temos 4 momentos específicos, né? A criação, a queda, a redenção e a consumação.
né? Criação, nós temos aprendido no culto que ela foi perfeita, porque ela foi realizada por um Deus que também é perfeito. Então não há o que fazer em relação a isso. Houve a perfeição de Deus estabelecida na criação, tá? Mas a partir disso nós temos o evento da queda, né? E o evento da queda que é o nosso problema. Nós estamos exatamente aqui estabelecendo a raiz do problema. A raiz está lá, claramente estabelecida, claramente demonstrada em cores, para que nenhum de nós fique enganado ou não perceba aonde é que está o problema. Tá? Eu quero então lançar luzes, holofotes, na raiz do problema. Gênesis capítulo 3, que é um texto bastante trabalhado, eu não vou trabalhá-lo todo, mas eu vou mencioná-lo aqui, e a minha menção é a partir da maldição divina sobre o pecado humano. Ou seja, o homem pecou, Deus então, depois de perceber o que havia acontecido ali, né, de confrontá-los, ele então estabelece aquilo que eu estou chamando aqui de uma maldição divina sobre o pecado. E essa maldição então estabeleceu-se sobre a mulher e sobre o homem também. Tá? Sobre a mulher ele diz o seguinte, versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então percebe aqui que nós temos uma maldição estabelecida em duas etapas. Primeira etapa, muita dor. E é curioso a gente pensar o seguinte, que a dor não está exatamente focada e limitada ao parto. Mas a dor, ela está, a extensão da dor, ela começa exatamente no movimento ou no processo procriativo da mulher. O ciclo menstrual dolorido, né? Não apenas dolorido, mas incômodo na questão das emoções, dos hormônios, do humor, e uma série de situações que marcam a mulher com dor. Até então, a gravidez incômoda e também o parto. Agora, é curioso a gente pensar se a dor, ela veio como uma resposta de maldição sobre o pecado. Isso significa então que antes não tinha dor. Parece que é lógico a gente pensar assim. Agora, além disso, além de dor, o desejo nocivo de controle. É curioso você, mulher, pensar o seguinte: quantas vezes você se pegou carregando o seu mundo nas costas? Querendo resolver o problema do seu esposo, da sua empregada, do seu trabalho, dos seus filhos. Ou seja, esse desejo de controlar tudo e a todos é também marcado por essa realidade de maldição do pecado. Agora, se a gente olhar para o homem, a maldição do homem ela se estabelece em 3 situações. Olha o que diz lá 17 a 19 de Gênesis 3. Visto que atendestes à voz da tua mulher, e comesse da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó
e ao pó tornarás. 3 momentos, 3 angústias que nós ainda percebemos. A terra, a natureza geme, o trabalho árduo, cansativo, do suor do seu rosto você vai angariar o seu pão, trazer comida para o seu lar. Então, terra amaldiçoada, trabalho difícil e a morte. Então percebe que nós estamos hoje então debaixo dessa realidade. Nós estamos estabelecendo aqui com clareza isso. Agora, me parece que o alvo de tudo isso atingiu o casamento. Olha o que diz aí. A maldição divina acerta o alvo, o casamento. Se a gente rapidamente recapitular aqui o capítulo 3 de Gênesis, nós vamos perceber o seguinte. Primeiro, o relacionamento que era antes harmonioso se tornou conflituoso. Entre Deus e o homem, entre o homem e a mulher. Só você consultar lá Gênesis 3, de 8 a 11. Segundo, uma escolha equivocada entre o dom, a mulher, e o doador, Deus, trouxe essa realidade. E olha essa frase que eu coloco aqui, tá? Os presentes de Deus transmitem bênção apenas quando são desfrutados em obediência a Ele. Isso eu quero que você, que fique marcado aí no seu coração, né? Sexo é um presente de Deus. E presente de Deus só traz bênção quando ele é exercitado, desfrutado, debaixo daquilo que o próprio Deus estabeleceu. E se você jogar essa mesma métrica para outras questões, você vai perceber exatamente isso, né? Quando eu percebo isso, eu começo então a prestar atenção no meu comportamento, nas reivindicações do próprio Deus sobre a minha vida. Como é que eu devo agir em relação aos presentes que o próprio Deus tem me concedido? 3. A nudez física e emocional, que antes era natural, se tornou motivo de vergonha. 4. Instalou-se entre o casal um jogo de empurra, a fim de assumir responsabilidade pelos seus atos. Ou seja, ninguém quer ser responsável pelo seu comportamento, pelos seus atos. Tudo isso aqui atinge diretamente o casamento e atinge diretamente a conversa em torno dessas realidades. O diálogo, o estabelecimento de um diálogo. Isso então traz grandes ruídos na comunicação. Olha aqui alguns deles. Vergonha, né? Que já estabeleceu-se lá atrás. Lembra? Quem te disse que você estava nu? Né? Vai lá e pega uma folha, tenta cobrir a nudez. Né? Vergonha. E a vergonha é um grande obstáculo para que a gente possa olhar nos olhos um do outro e conversar a respeito do assunto. Culpa. Né? Culpa. Culpa por uma série de situações que envolvem a nossa sexualidade. Expectativas equivocadas. O homem espera algo e a mulher espera algo totalmente diferente daquele que o homem espera. Então, as nossas expectativas são confusas, são equivocadas. Uma linguagem crítica, julgadora, agressiva. As mesmas que aparecem em Gênesis capítulo 3. Foi a mulher que tu me deu.
Não, foi a serpente, e assim sucessivamente. Falta de privacidade ou ambiente desconfortável para um diálogo, para estabelecer-se um diálogo seguro, onde eu posso abrir o coração, onde eu posso falar da minha intimidade, sem ser julgado, sem criticado, sem que sejam agressivos com o meu desnude. Influências de pornografia ou um script sexual irreal, que é parte da nossa cultura e que, ao mesmo tempo, traz uma irrealidade tremenda. E tudo isso, então, se tornam grandes ruídos na nossa comunicação. Agora, nesse primeiro momento, eu estou estabelecendo as dificuldades e estabelecendo a raiz. Aonde é que está a nossa dificuldade? De onde vem, então? Jeremias 17:9 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Um coração pecaminoso e corrupto. A sua esposa tem um coração assim, você tem um coração assim, eu tenho um coração assim, minha esposa tem um coração assim. Não importa o status que você tenha, não importa a sua função, não importa nada disso. Todos nós somos farinha do mesmo saco. Nosso coração é assim. Esse é o retrato. Essa é o raio-x, é a ultrassonografia do meu próprio coração. Um coração pecaminoso e corrupto, que em seu desespero estabelece uma cultura egoísta e desfocada do original, prometendo um prazer ilusório, não entregando o que promete. Ou seja, o nosso coração ele é tão ardiloso, que ele trama algumas promessas que não são cumpridas. Estabelece então algumas expectativas que não são cumpridas. Agora, queridos, nós temos também uma outra manifestação desse mesmo coração pecaminoso, que é a nossa definição de sexo. Olha que curioso a gente pensar quão equivocada é a nossa definição de sexo. O texto bíblico que mais se manifesta na literatura hoje, nos livros que falam sobre sexualidade cristãos, é o texto de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Aquele texto que fala assim: não vos priveis um do outro, salvo por algum tempo, para que o diabo então não vos tente. Eu fiz uma adaptação desse versículo aqui. Olha que interessante, se a gente pensar que a nossa definição de sexo é essa: não vos neguei um ao outro. Entre parênteses, o marido penetrar sua esposa até que ele atinja o clímax. A não ser de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração, depois univos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Essa definição aqui está certa? O que você acha? Os que acham que está correta, levanta a mão. Ninguém? Por que não está certo? Porque ali ficou claro a mentalidade masculina, em detrimento da mentalidade feminina. Só que, queridos, isso hoje, e por muito tempo, tem sido martelado
tem sido estabelecido como regra. Essa é a definição mais aceitável de sexo. Não é isso. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que as expressões claras da palavra de Deus trazem. Não é essa a definição estabelecida por Deus, mas é a definição estabelecida pela cultura, é a definição estabelecida por um mundo caído, que jaz nas mãos do diabo, que a partir dessa definição separa casais. A partir dessa definição traz angústia para a mulher, porque se sente usada, traz angústia para o homem, por não saber exatamente como se comportar nessa jornada, nessa caminhada. Então, diante dessa realidade, estabelecido isso, queridos, nós precisamos começar a visualizar as coisas de uma forma diferente. Visualizar esses conceitos de uma forma diferente. E é por isso, então, que nós atingimos um segundo momento da nossa aula, que é de onde vem? De onde vêm as orientações que podem ajudar a comunicação sexual saudável entre o casal? Então, da onde que eu tiro? Eu já sei que o problema está no meu coração. Já sei que o problema está numa cultura caída. Já sei que o problema está porque eu estou num mundo que é gerenciado pelo príncipe desse mundo, que é Satanás, que tem o objetivo claro de roubar a alegria, roubar o prazer, roubar a felicidade. Roubar. Que tem o prazer de matar no ninho aquele casamento que começou com tanta pompa, tanto prazer, tanta paixão. Ele tem prazer em roubar a alegria, prazer em matar, prazer em destruir, fragmentar. E é por isso, queridos, que nas salas de aconselhamento nós temos situações catastróficas em relação a isso. Situações que se comentadas, a gente acha um absurdo, mas são reais. São de pessoas mesmo. Não são invenções, não são imaginações, mas são reais. Então, para a gente nos orientar aqui nesse segundo momento, eu criei aqui 3 considerações, que é para mim uma estratégia segura, que eu posso caminhar com segurança nessa jornada. Estabelecendo as bases teológicas, percebendo que há bases biológicas, percebendo que há bases sociológicas que eu não posso deixar de considerá-las. Então, ao perceber todas essas etapas, eu preciso entender que eu tenho aqui, naturalmente, uma caminhada, uma jornada que precisa ser bastante perceptível diante da minha própria realidade. Então, vamos começar então com a teologia. Tá? Uma definição bíblica e teológica de sexo. Eu coloquei 3 textos aí, tá? Que é normalmente os textos que estabelecem aí essa realidade. Gênesis 2:24, portanto deixará o homem seu pai e a sua mulher, a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne só. Uma só carne. Tá? Essa expressão, uma só carne, já me remete a sexo. Tá? Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem.
Agora, interessante, conheceu? Será que o autor aqui tinha vergonha de colocar a palavra sexo aqui? Porque está implícito aí que isso aqui conheceu sexualmente. Tá? Mas o mais curioso ainda é que a mesma palavra hebraica para conheceu, ela está também em Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Espera lá. Então nós temos aqui o entendimento de que sexo ultrapassa a barreira do físico, ultrapassa a barreira das emoções e chega na espiritualidade. Então, quando eu ouço essa palavra sexo, eu preciso entender que, biblicamente, ela está tratando de questões físicas, de questões emocionais e de questões espirituais. E aí fica claro para mim, quando o apóstolo Paulo diz assim, se você se deitar como uma prostituta, você se faz um com ela. Ou seja, você contaminou o seu físico, contaminou a sua alma e contaminou o seu espírito. Diante dessa realidade. E a única forma de mexer com isso é o arrependimento, a confissão de pecado e a aspersão do sangue de Cristo. Para torná-lo novamente puro diante do Senhor. Então, perceba, nós temos aqui uma clara compreensão das Escrituras do que é sexo. Agora, vamos lá. Uma vida sexual saudável deve ser assim. Sexo deve ser pessoal, deve ser prazeroso, deve ser puro, deve ser prioridade, deve ser sem pressão, deve ser colocar o outro em primeiro lugar e deve ser apaixonado. Percebe, queridos, nós temos aqui um retrato muito claro. E eu quero parar um momento aqui e perguntar para vocês concordam com isso? Queria ouvir um pouco de vocês. Concordam? A atividade sexual deve ser assim? Acredito que sim. Tudo bem? É isso mesmo? Tá. Uma segunda pergunta. Tá? Quanto de investimento nós temos feito para conversar um com o outro com base neste mapa? Quanto tempo você tem gasto olhando para os olhos da sua esposa, olhando para os olhos do seu esposo e conversando sobre esses assuntos? A nossa relação sexual tem sido efetivamente pessoal? Quando estamos tendo uma relação sexual, somos só nós dois e Deus? Ou tem mais alguém no seu imaginário? Por incrível que pareça, o evento da pornografia tem trazido para dentro do casamento um terceiro elemento. E eu diria que é um elemento diabólico, que está criando expectativas de um coração pecaminoso, incapaz de entregar aquilo que promete. Há prazer. Quanto você está comprometido com o meu prazer, quanto eu estou comprometido com o seu prazer. Nós estamos
priorizando essa realidade, ou nós entramos na fase do mecanicismo, da obrigatoriedade, do bater ponto. A pureza, quando a gente fala em pureza, nós estamos descartando toda a periferia que traz elementos de impureza no nosso meio. A pureza, a prioridade. Nós estamos priorizando isso. Ou isso é uma página virada que na lua de mel nós priorizamos, nos primeiros anos de casamento nós priorizamos, mas hoje não. Hoje não é prioridade. Né? Só que quando a gente entra por esse caminho, nós abrimos uma porta para Satanás roubar, matar e destruir. Eu me sinto pressionado em manter a minha relação sexual com você. Você se sente pressionada? Conversa, diálogo. Eu tenho colocado a minha esposa em primeiro lugar. Eu tenho colocado meu esposo em primeiro lugar. A paixão nisso. Eu fiz questão de colocar a paixão por último aqui, porque ela não rege, mas ela não pode ser descartada. Ela não é o elemento fundamental, mas ela precisa estar presente. Ela não vai nortear as coisas, mas ela precisa estar dentro do arcabouço dessa realidade. Porque se ela não estiver, o que acontece? O nosso coração vai minguando, as nossas emoções vão sofrendo e a gente vai ficando petrificado, insensível. E agigantamos ainda mais a ideia de que somos descartáveis, como um copinho descartável, onde eu tomo a água que tem dentro, amasso e jogo fora. Entende? Isso precisa ser dialogado, falado, compartilhado. Agora, de que maneira eu faço isso? Como é que eu lido com essa realidade? Como é que eu trabalho isso com base na palavra de Deus? Com base numa teologia prática e bíblica para mim e para você. E aqui então nós entramos exatamente num caminho que é o caminho que vai nos orientar, vai nortear as nossas vidas para estarmos então dialogando adequadamente e estabelecendo um diálogo fundamental. Pois não? O sexo deve ser um jovem, etc. Mas se puder detalhar um pouco mais aqui, você quis dizer desse casamento. Tá. Por exemplo, a pornografia torna impura a relação sexual entre um homem e uma mulher casados diante de Deus. Quando eu me refiro à pureza, eu estou me referindo a trazer exatamente um terceiro elemento para essa realidade. Onde eu estou transando com a minha esposa, mas na verdade eu estou pensando na imagem pornográfica que eu tenho no meu celular. Então, isso traz impureza. E isso torna a mulher que está sendo usada ali, mais evidente ainda que aquilo é apenas uma descarga física
e que está se dissociando da alma e do espírito, né? E ficando apenas então somente na questão física, né? Não sei se eu respondi, mas esse é o caminho, tá? Vamos então dar uma pausa e já voltamos já. Trabalhando na ideia de como é que a teologia bíblica prática pode nos ajudar a estabelecer um diálogo adequado, entendendo a complexidade do assunto, mas ao mesmo tempo entendendo a necessidade de esse estabelecimento. Queria que você considerasse alguns textos. O que aconteceu aqui? Travou. Clica fora. Foi? Tá. Tá. Olha o texto de Provérbios 18:2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Uma outra tradução diz assim: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior, expor os seus pensamentos. O estabelecimento de uma comunicação sexual saudável entre o casal começa por entender os pensamentos e as ideias do outro e não pela tentação de querer expressar as nossas ideias. Ocorre que quando nós sentamos para conversar sobre alguns assuntos que são difíceis, que são espinhosos, que são mais complexos, muitas vezes nós não queremos permitir que a outra pessoa fale e queremos simplesmente atropelar o processo e falar. Lembra do vídeo? Né? A gente quer expor os nossos pensamentos sem parar e ouvir aquilo que a outra pessoa está dizendo. Né? E algumas vezes nós somos tão truculentos nesse processo que a pessoa que é o nosso interlocutor ali, está elaborando as suas ideias em palavras e nós já atropelamos sem permitir que ela fale tudo aquilo que ela pensou. Percebe? É tolice isso. É querer expressar os meus pensamentos em detrimento da outra pessoa. Novamente, o meu coração pecaminoso aqui está trabalhando aqui. Né? Alguns outros textos. Provérbios 25. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Ou seja, a questão da sexualidade para você e para sua esposa são águas profundas, que exigem um mergulho um pouco mais objetivo, intencional. A paciência, a competência e a habilidade de uma pessoa compreensiva são necessárias para trazer à tona essas águas profundas. Então, esse exercício de paciência, de competência, de habilidade para trabalhar com essas questões precisam ser considerados. Provérbios 18:13, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Quando não ouvimos, demonstramos uma consideração mínima pelas palavras do outro e uma consideração máxima pelas nossas palavras. Agora, quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que o ensinamento do Evangelho é diferente. Amar ao próximo, se dedicar ao próximo, precisa estar em voga aqui. Né? Ainda a fonte de teologia para a gente, tá? Conselhos ao marido. Um marido que escuta, que se deleita na compreensão das ideias e pensamentos de sua esposa, constrói, sim, uma ponte segura para uma comunicação íntima com ela. Então, maridos,
Escutem. Deleitem-se na compreensão das ideias e de pensamentos de sua esposa. Porque assim você vai estar construindo uma ponte de ligação entre o seu coração e o coração dela. Entre os seus pensamentos e os pensamentos dela. Esposas, uma esposa que ouve e pode até reformular as palavras do marido, em suas próprias palavras, constrói um caminho seguro a fim de comunicar-se intimamente com ele. Eu chamo isso aqui de uma comunicação drive-thru. Né? Todo mundo aqui já foi num drive-thru. Você entra com o seu carro, para no primeiro totem, aí a moça lá dentro diz assim, pois não? Aí você diz, eu quero um cheeseburger, uma batata frita e um refrigerante. Aí você vai no totem da frente para fazer o pagamento, a moça repete para você o seu pedido. Você confere, está certo, aí você paga. E lá na frente, então, você retira o seu pedido. Ou seja, essa checagem daquilo que eu falo e daquilo que você entendeu que eu falei. Né? É extremamente importante para o casal que deseja estabelecer um diálogo competente sobre sexualidade, que as palavras sejam compreendidas como elas saíram daquele indivíduo que disse essas palavras. Né? E ao fazer essa checagem, você tem certeza daquilo que você está de fato ouvindo. Porque nós somos hábeis em interpretar as palavras do outro ao bel prazer, aquilo que eu acho que o indivíduo disse. Mas quando então eu checo para saber exatamente se é aquilo que eu ouvi e entendi está certo, nós então construímos algo um pouco mais sólido. Né? Tudo bem? Vamos lá. Eu costumo dizer que o marido fala mais com o corpo do que com palavras. Porque parece que o homem tem mais dificuldade de expor o que ele sente do que a mulher. E aí o homem, às vezes, uma expressão de carinho, por exemplo, vem com um dentro de casa, porque realmente ele expor aquilo com palavras. Então, quando se fala com o marido que escuta, se deleita na compreensão, ele até escuta, compreendeu, mas ele não, às vezes, precisa verbalizar aquilo que ele está entendendo. Né? E a mulher já é mais fácil de dizer a ele, ó, você falou isso, mas foi como você disse, né, ao dar tudo. Né? Porque aí você não foi exatamente isso que você quis dizer, ou você quer acrescentar alguma coisa mais, não é? Por isso que não posso dar spoiler na mensagem do Fernando, né? Mas ele vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa realidade, né? Essa realidade que cabe a mulher estabelecer fustigar isso no marido, né? Porque o marido é realmente, nós somos complicados, né? Homem não presta, né? Essa é a realidade, né? Nós temos muita dificuldade, né? Por isso que Deus nos colocou ao lado de vocês que podem nos ajudar, né? Então, entender isso, respeitar essa realidade, nos ajuda a construir um diálogo mais saudável, né? Segundo lugar, fonte de orientação biológica, né? Eu não sou médico, eu não sou da área, tá? Mas para mim fica muito evidente, né, que entender que existem diferenças biológicas entre homens e mulheres é de total importância. Se pretendemos manter uma comunicação sexual madura com o nosso cônjuge, é preciso levar em consideração algumas condições ou distinções. Genética. Nós somos geneticamente diferentes. Os cromossomos sexuais são distintos. Hormonais, testosterona no homem, estrogênio na mulher,
progesterona nas mulheres, a anatomia, estrutura corporal e órgãos reprodutivos distintos, nós somos diferentes. Né? Se a gente considerar essas diferenças, né, elas afetam de maneira muito clara, lógica, essa compreensão. Por favor. Só para completar, a parte anatômica, eu tenho muitos estudos mostrando que o cérebro do homem é completamente diferente da mulher. Inclusive para atividades, a maneira de enxergar o contexto indivíduo e também a maneira de raciocinar. E tanto o homem como a mulher, eles precisam entender essa dificuldade que o homem oferece. O cérebro dele, na verdade, é totalmente diferente. Ele pensa de uma maneira diferente. Quando a mulher, não. A mulher tem um cérebro interessante, onde tudo se liga a tudo. Né? Inclusive, deve ter uma aula do curso que o Oswaldo deu sobre casais. Em cima do livro de Cânticos. E nós temos uma aula dessa daí a respeito da diferença dos cérebros. Joia. Porque isso é importante para que você entenda o seu corpo. Sim. Fala assim, eu quero ansiosa, mas tudo é mulher, então mulher é assim. Você tem que entender que se você tem casado com uma mulher, tem que ter assim. E ela tem que entender que você tem compartimentos cerebrais. Você é capaz, por exemplo, de não pensar em nada. Isso é inconcebível para uma mulher. Você tem essa capacidade de, num determinado momento, não pensar em nada. E isso não é uma patologia. Sim. É uma estrutura do cérebro. Tipo assim, eu estou pensando nisso agora, não falo de qualquer coisa. Uma coisa de cada vez. E a questão que a gente tem, nós temos que lidar com dois hormônios, vocês consomem. Verdade. É uma questão. Mas a gente tem que cuidar dos nossos de você. Agora, é interessante se a gente pensar nessas realidades todas cerebrais, né? A gente tem que entender, então, que as respostas sexuais de um é diferente do outro também, né? Que é exatamente esse próximo slide aqui, né? Respostas sexuais diferentes. Homens, centrado no que vê, foco na ereção e na ejaculação. Demora menos tempo para concretizar o ato. Mulher, centrada no desejo, foco na excitação, demora mais tempo para a concretização do ato. Né? Então, ou seja, são respostas diferentes para a mesma realidade. Né? E se eu não levo isso em consideração, inclusive no diálogo, ao estabelecer um diálogo, né, eu tenho grandes dificuldades. Né? Eu preciso entender isso, né, esse processo cerebral de um e do outro. E isso precisa vir à tona quando a gente senta para conversar. Né? Isso precisa se estabelecer ali. Né? Agora, nós temos um outro elemento também, que é a questão da sociologia. Né? O entendimento de que somos seres sociais e que fatores do ambiente social que vivemos acabam por moldar os pensamentos e comportamentos do indivíduo, tais como conformidade, identificação, internalização, devem ser levados em consideração. Né? Ou seja, uma influência poderosa é a sedução que o relativismo de hoje, generalizado, traz sobre a postura sexual do casal em nossa sociedade. Né? Esse relativismo, né? Tudo é relativo, nada é absoluto, né? Nos leva então para um caminho escorregadio, para um caminho distante da realidade de Deus, distante da palavra de Deus, distante daquilo que de fato o próprio Deus estabeleceu.
Entender isso, né? Pautar a minha conversa através desse caminho me ajuda a ter uma atitude diferente, um comportamento diferente. Então, essas influências sociológicas sobre o sexo, valores e crenças, valores religiosos, culturais, influenciam a percepção da sexualidade. Crenças errôneas sobre sexualidade podem levar a consequências negativas, como gravidez precoce ou infecções sexualmente transmissíveis, né? Ontem eu estava numa livraria, no corredor da livraria, tinha a parte de livros evangélicos, de Bíblias, e imediatamente na frente tinha a parte de livros católicos e livros de Umbanda, de Candomblé, né? E eu estou lá folheando um livro, bem no corredor assim, e desse lado aqui entram 4, 5 jovens, né? E aí um deles para nessa área de Umbanda e Candomblé ali, tira um livro, né? E diz assim: o demônio que escreveu esse livro aqui fala sobre sexualidade, né? E começou a descrever exatamente como é que o demônio trabalhava a sexualidade, né? E aí eu fico pensando, hoje nós estamos num movimento onde muitos jovens estão frequentando centros de Umbanda e de Candomblé, né? A rua que eu moro, do outro lado da rua, tem um centro de Umbanda, né? Às quartas-feiras, a quantidade de jovens é assim, absurda, né? E o batuque, né? E o batuque, né? Agora, essa é uma influência sociológica, né? Essa meninada está aprendendo dos demônios uma realidade que o próprio Deus já estabeleceu e que foi distorcida pelo pecado e que está sendo distorcida ainda mais pelos demônios e que vão trazer grandes prejuízos. Entender isso precisa revolucionar a maneira como eu penso sobre o assunto, a maneira como eu dialogo sobre o assunto, porque eu não posso desconsiderar essas realidades que são influências sociológicas na minha pessoa, na sua pessoa, naqueles que nós estamos acompanhando, jovens que estão iniciando a sua caminhada, né? Precisamos estar antenados a respeito disso, né? Mídia e tecnologia. A mídia, a globalização, a tecnologia como a internet transforma a forma como a sexualidade é vivenciada. A internet e os celulares podem facilitar o contato e a intimidade virtual, mas também podem levar a relações mais voláteis e a troca de intimidade sem a mesma intensidade e conexão física. Saúde sexual. A sociedade pode influenciar o comportamento em relação à saúde sexual, como a busca por exames e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Tabus e estigmas sobre sexualidade podem impedir que as pessoas procurem ajuda ou adotem práticas de prevenção. Educação. A educação sexual é fundamental para desconstruir estereótipos e preconceitos desde cedo. Uma educação sexual eficaz deve ser intencional, planejada, aberta, promovendo diálogo e esclarecendo sobre sexualidade. Ou seja, nós precisamos conversar sobre o assunto, né? Porque quando não se conversa, quando se cala, né, nós corremos o risco de nos tornarmos apenas então somente coadjuvantes numa peça onde você deveria ser o protagonista,
onde o próprio Deus já estabeleceu que você e sua esposa são os protagonistas daquele momento, onde Ele mesmo pode nortear e mediar essa relação de intimidade entre vocês, né? Para frente ainda, terceiro momento então da nossa aula, de onde vem a capacidade de superar obstáculos e criar caminhos seguros e confiáveis para o estabelecimento de um diálogo sobre sexo. Então, a gente já viu as dificuldades, já viu as orientações, e agora então vamos nos capacitar a superar esses obstáculos. Deixa eu te dar só uma estatística aqui rapidinho, tá? 49% das mulheres e 33% dos homens possuem algum tipo de queixa ou problema sexual não resolvido, né? Essa pesquisa foi feita com 2.000 pessoas. 2.000, tá? E se estabeleceu, então, essas três realidades aqui como sendo as queixas mais reais. Quantidade, ou seja, quantas vezes se pratica sexo com a sua esposa ao longo da semana? Uma queixa. Receptividade, quantas vezes a relação sexual foi receptiva entre você e a sua esposa? Rotina, como a rotina ela é destrutiva nessa realidade. Isso me leva, então, às salas de aconselhamento. As queixas mais frequentes no aconselhamento de casais, motivadas pela maldição do pecado original, né? Os homens, a queixa frequente, você é muito exigente e reclama demais. Os homens falando para as mulheres, você é muito exigente e reclamona, né? As mulheres olhando para os homens, você não me dá atenção. Você não me dá a atenção que eu preciso. Então, essas queixas mostram para nós e evidenciam para nós essa realidade do pecado. Ou seja, os homens, eles são atraídos de forma nociva para longe da mulher, com o desejo de satisfazer outros apetites. E aqui, queridos, entra exatamente a pornografia, onde eu me relaciono com alguém que não reclama, que não exige nada de mim. E também abre caminho para uma fuga, né? No passado nós tínhamos a ideia de que o homem só quer jogar bola, né? Só quer, talvez, jogar tênis com os amigos, né? Hoje não, hoje são as questões tecnológicas, né? Ou muito trabalho, né? Não tem tempo, né? Porque, diferentemente de eu me conectar com uma questão virtual e uma questão real. Então, é mais confortável eu me relacionar com o virtual do que com o real. Com o real, me tira da minha zona de conforto. Paulinho, na conferência missionária, diz assim, não há crescimento na zona de conforto. E não há conforto na zona de crescimento, né? Ou seja, nós crescemos como casal quando situações desconfortáveis se estabelecem. Porque esse desconforto exige de mim um posicionamento, uma postura, um diálogo, um olho no olho, um sentar, um conversar, um acordar. E aí, então, nós crescemos, né? Nós crescemos, nós amadurecemos nas nossas competências e vamos adiante
não como um peso, não como uma obrigação, mas como um movimento de satisfação mútua, de alegria mútua, de paixão mútua. É um caminho. A mulher, ela é atraída de forma nociva para perto do homem, com o desejo de controlá-lo, dominá-lo e possuí-lo. Né? Esse antagonismo aqui, proveniente da maldição do pecado, são as tensões que são geradas diante de cada um de nós, diante de cada relacionamento aqui, diante de cada casamento aqui. Né? Se a gente, então, começar a estabelecer bases para uma comunicação sexual saudável, eu diria que o consentimento, né, permite que os parceiros obtenham e deem consentimento contínuo para qualquer atividade sexual, garantindo que seja um processo voluntário, desejado e aprovado por Deus. Entendendo isso, né, que eu tenho a chancela da aprovação de Deus, que eu tenho, então, o desejo e o consentimento de que nós podemos caminhar para frente, né, me ajuda a estabelecer um alicerce. Satisfação ajuda a entender os gostos e desgostos um do outro, o que pode levar a uma maior satisfação de prazer sexual para ambos. Ou seja, se eu não falo, se eu apenas me calo, eu então acabo me violando e não permitindo que o outro saiba aquilo que está no meu coração. Eu sonego informações, e ao sonegar informações, eu me torno insatisfeito naquela questão bem básica que é a questão da sexualidade. Né? Então, entender que eu preciso me manifestar, que eu preciso dialogar, que eu preciso vencer os meus medos, os meus constrangimentos, para então começar a trilhar um caminho de intimidade. Fortalece o vínculo entre os parceiros, construindo então um relacionamento mais próximo, confiante e íntimo. Saúde sexual, incluindo a conversa sobre doenças que impedem o ato sexual, né? Higiene, prevenção para ambos, tornando assim a relação mais saudável. Resolução de problemas é a chave para resolver queixas sexuais, muitas vezes resultado de falta de diálogo sobre o assunto. Então, são pequenas bases e ferramentas que você pode estabelecer. Uma outra realidade, ainda dentro dessa estratégia segura e confiável que nós podemos ter, pode ser dividido da seguinte maneira: o ambiente, o diálogo e a ajuda. Muitas vezes eu preciso trafegar exatamente por esses ambientes todos aqui. Tá? Ambiente, criar um espaço que seja considerado para ambos livre de distrações externas que carreguem um potencial de interrupção indesejado, é fundamental para o sucesso da empreitada, estabelecer um diálogo sobre sexo. Então não adianta querer conversar sobre sexo, onde as criançadas estão correndo pela casa, né? Onde o cachorro está para lá e para cá. Não vai resolver, vocês não vão conseguir. Né? Então, priorizar um ambiente adequado, um local exclusivo, sem limite de tempo, só para vocês. Deixa os filhos com o vizinho, com a mãe, com o pai, dá um jeito. Né? Mas priorizem isso. Sem interrupção de tempo. Não é só 15 minutos, nós só temos 30 minutos para falar sobre isso. Não. Porque o assunto pode se avantajar, pode se avolumar, queixas podem vir à tona, situações não resolvidas podem vir à tona, tensões podem ser geradas.
Agora, muitas vezes nós não queremos fazer isso exatamente para evitar uma situação de desgaste. Lembra? Ao evitar uma situação de desgaste, você prioriza a sua zona de conforto e não cresce. E não cresce. Né? O desconforto é desejável. O desconforto é desejável para gerar crescimento. Para gerar crescimento. Né? Preze pela segurança das informações. É vocês. É só vocês. Mas ninguém precisa saber disso. Vocês são competentes o suficiente para lidar com essas questões. Na grande maioria das vezes. Né? Então, um diálogo. Faça perguntas abertas. Use questões como: o que você gosta que eu faça? O que te dá prazer? Para incentivar o outro a expressar-se. Use eu me sinto, ao invés de acusações como você nunca. Use frases que expressem seus próprios sentimentos, como eu me sinto desconfortável quando você age assim, quando você faz assim, quando você me toca dessa forma, eu me sinto desconfortável. Se você não fala, a pessoa não entende. Não entende. Comunicação não verbal. Preste atenção a toques, gemidos e movimentos do corpo que também podem comunicar o que se deseja. Seja honesto, respeitoso. Expresse seus desejos e limites de forma clara, mas sempre com respeito pela outra pessoa. Buscando, então, a empatia entre vocês. Finalmente, ajuda, né? Busque ajuda profissional. Se vocês não chegarem, então, a um entendimento satisfatório para ambos. Se a comunicação for muito difícil, a mediação de um conselheiro de casal pode ser uma ferramenta eficaz para abrir o diálogo franco e verdadeiro entre o casal, ajudando e caminhando juntos para uma resolução que traga satisfação e contentamento para ambas as partes. É fundamental lembrar que a plena satisfação, duradoura satisfação, não está em desfrutar de uma vida sexual satisfatória, mas em manter o coração satisfeito em Deus. Isso aqui é importante. É claro, queridos, a sua satisfação maior precisa estar em Deus. Deus é o único capaz de satisfazer 100%. Mas se você tem um coração satisfeito em Deus, você então pode abrir caminhos para que haja também satisfação em outras realidades da sua vida. Uma última frase que eu quero que você saia daqui pensando. A comunicação isenta de ruídos faz com que águas profundas do coração cheguem à superfície, tornando a conversa sobre sexo viável e segura entre o casal. Então, minimize os ruídos para que você então possa atingir exatamente o ponto que você deseja atingir. Bom? Nós vamos orar. Se você está com a sua esposa aqui, ore com ela ora por você, você ora por ela. Esses 2 minutinhos que faltam, nós vamos estar orando e assim que bater o sinal eu vou fazer uma oração e nós terminamos aqui.
Louvamos ao Senhor Deus nessa manhã. E agradecemos porque a Tua palavra é a verdade. E nela nós podemos então estabelecer as bases para iniciarmos um processo que vai nos ajudar a dialogar com as nossas esposas, com os nossos esposos, não apenas na questão da sexualidade, mas dos assuntos que são tão difíceis, de mantermos conversas difíceis, ó Deus, mas ao mesmo tempo com a ajuda e a orientação da Tua palavra, nos comportando, ó Deus, como o Senhor deseja que comportemos, agindo, ó Deus, e reagindo segundo a orientação da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que cada casal que aqui está, ó Deus, possa sair daqui municiado, ó Deus, de algumas ferramentas que darão a eles, ó Deus, a condição de se sentarem e estabelecerem uma conversa franca, honesta, segura, em torno do assunto sexualidade, ó Deus. Obrigado por esse tempo aqui. Te louvamos e pedimos que o Senhor continue conosco nesse domingo, que possamos ter um tempo bem gostoso, abençoado, prazeroso, junto com os nossos familiares. Leva-nos agora, Deus, para os nossos lares. Oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém.